Durante anos, o comércio online foi sobretudo uma questão de conveniência. Comprar sem sair de casa, comparar preços rapidamente ou receber produtos em poucos dias tornou-se parte da rotina de milhões de pessoas. Mas o cenário está a mudar. A inteligência artificial começa a transformar não apenas a forma como compramos, mas também como as empresas apresentam, recomendam e vendem os seus produtos. Entre chatbots e as novas formas de pesquisa, o e-commerce está a entrar numa nova fase. A questão é simples: estarão as empresas preparadas para vender num mundo onde a pesquisa e a descoberta de novos produtos pode acontecer através de uma simples conversa com a IA? Olá, sou o Ricardo Caldas, assessor de imprensa e consultor de comunicação na Fez Agency, e este é o Tech Refresh. Nesta temporada, mergulhamos nos temas que moldam o ecossistema tecnológico português e europeu. Para falar sobre vendas online, tenho hoje comigo Joana Guedes, diretora de e-commerce do El Corte Inglês Portugal, uma empresa que acompanha de perto a transformação digital do retalho e que tem vindo a adaptar o seu modelo a uma realidade cada vez mais marcada pelo comércio online. Ao longo desta conversa, olhamos para a evolução recente do e-commerce, para o papel crescente da inteligência artificial na descoberta de novos produtos e para as mudanças que estas ferramentas estão a trazer na relação entre as marcas e os clientes. Olá, Joana, muito bem-vindo ao Tech Refresh. É sempre bom recebermos alguém tão novo e com uma carreira tão completa. Sem mais demoras, começando precisamente pelo teu percurso, como é que chegaste ao e-commerce e à liderança desta área no El Corte Inglês? Olá, muito obrigada pelo convite. Bem, é um gosto estar aqui. É a minha primeira vez num podcast, então fiquei muito contente por me terem convidado. Então, como é que eu cheguei até o e-commerce? Foi assim um caminho muito natural, muito orgânico, porque basicamente eu estudei gestão de marketing. O curso de gestão tinha um tronco comum e depois tínhamos que, a páginas tantas, escolher uma especialização. E depois, como é que eu venho parar ao Corte Inglês? Bem, venho parar ao Corte Inglês já para uma candidatura, ou seja, para uma posição que abriu na equipa de e-commerce, que era uma equipa que já existia, na altura em que eu entrei no Corte Inglês, mas era uma equipa ainda muito pequena. Era um departamento que estava a dar os primeiros passos, portanto, estava-se a descolar, digamos assim, do departamento de marketing para se afirmar como um departamento próprio na empresa. Portanto, era um tema que estava a começar a tornar-se, não digo prioritário, mas pelo menos importante aqui para o Corte Inglês. Isto foi em finais de 2014, exatamente. E, portanto, na altura, o El Corte Inglês já tinha, obviamente, a sua loja online, ainda não tinha todas as categorias que tem hoje em dia, mas já vendia as categorias de tecnologia e brinquedos, e gaming. Portanto, começou e bem por estas categorias que continuam nos dias de hoje a ter um peso muito relevante em termos de peso de negócio online, em todos os retailers, assim, no ponto de vista geral, e pronto, e depois entrei na equipa nessa altura e as coisas foram acontecendo. Portanto, o primeiro objetivo era espelharmos na loja online a estrutura toda que temos no Department Store. Portanto, pareceu-me logo desde o primeiro dia um desafio muito interessante. Depois, eu na altura, obviamente, como não tinha nenhuma especialização em e-commerce, fiz uma especialização em e-commerce de um ano. Pronto, e depois as coisas foram acontecendo, e claro, depois chegou o ano 2020, em que efetivamente o e-commerce passou a ser uma prioridade, para quem ainda não era, não é? No nosso caso já tinha um peso bastante interessante, mas ainda havia muita coisa a fazer, não é? Que o Covid tornou mais visível, por dizer de alguma forma. E pronto, e se tornou num negócio muito relevante, especialmente aqui em Portugal, em que só temos duas lojas físicas e, claro, temos também os nossos supercores, mas a nível de departamento de store só temos duas. Portanto, o e-commerce tem para nós um papel fundamental na democratização da marca. Portanto, nós, através da loja online, conseguimos chegar ao país todo.
e, portanto, tem um papel muito relevante aqui, não só em termos de volume de negócio, mas também em toda a parte de omnicanalidade, não é? Da experiência do cliente e de aproximar a marca, ao país todo, basicamente. Ok. Então, antes de passarmos ao tema da inteligência artificial, que é incontornável, falaste há pouco do boom do e-commerce. Como é que achas que esta área evoluiu a nível global e dentro da tua empresa? A pandemia fez, por exemplo, os portugueses olharem para o online de uma forma diferente, na tua opinião? Certo, eu acho que sem dúvida, na minha opinião, sem dúvida. Aliás, os dados refletem isso mesmo. Não é novidade para ninguém de que a maturidade digital de Portugal, face a outros países da União Europeia e, bem, e face a outros do mundo, que estava bastante abaixo. Portanto, nós estávamos nas últimas posições, se olharmos aqui para a União Europeia, à data. Se falarmos aqui de exemplos como os Estados Unidos ou como o UK, ah, incomparável, não é? O share que já tinha no pré-Covid, as vendas online face ao negócio total, digamos assim, falando de retalho neste caso. Estou a falar de retalho porque o mesmo não se traduzia noutras áreas. Mas falando de retalho, portanto, em Portugal o peso era consideravelmente inferior a esses mercados e àquele que é hoje em dia. E, portanto, o que aconteceu foi que o Covid forçou, não é, essa digitalização, porque aqui estamos a falar de e-commerce, mas a verdade é que as pessoas que ainda não utilizavam o contactless também passaram a utilizar, que ainda não utilizaram o home banking passaram a utilizar, que ainda não utilizavam as wallets de pagamento passaram a utilizar. Portanto, o que aconteceu foi que o Covid forçou essa digitalização, e o e-commerce, claro que foi obrigado, para dizer de alguma forma, dar um salto e todas as empresas que até à data ainda tinham, digamos que estrutura de e-commerce, tanto a nível de operações como a nível comercial, que não conseguiam dar resposta, tiveram que rapidamente fazer provavelmente o que tinham nas suas agendas para fazer em 5 anos, fazer em 6 meses ou um ano. Claro que uma empresa como a El Corte Inglês, hum, nós estávamos preparados, mas obviamente que também, também nós, como todas as outras grandes marcas, e tendo em conta a relevância mesmo a nível de faturação que começou a ter o e-commerce, começou a ser um assunto prioritário. Portanto, todos aqueles projetos que tinham, como eu dizia, que estavam já em cima da mesa, que estavam no nosso backlog, mas não tinham um prazo definido, passaram a ter. E, portanto, obviamente que para dar resposta também aos clientes, não é? Que é sempre a prioridade, mas também para que não falhássemos no que falávamos há pouco, na experiência omnicanal, portanto, para que tudo começasse a funcionar de forma mais fluida. E, portanto, eu acho que o Covid teve esse papel, portanto, obviamente que teve muitas outras coisas más, mas a nível de digitalização, acho que teve um papel relevante. Certamente que sim, mas neste caso o boom foi para todos. Como é que se gera uma loja online como a do El Corte Inglês quando temos, por exemplo, a competição de uma Amazon? Acabamos por ser, acabamos por ser todos concorrentes, obviamente, e o El Corte Inglês acaba sendo um department store e vendendo praticamente todas as categorias, acaba por ter vários concorrentes, portanto, no fim de contas, no fim do dia, somos todos concorrentes, mas eu acho que estamos a falar de experiências diferentes, de players diferentes, com objetivos diferentes, portanto. Depende também da estratégia que temos para cada categoria, portanto, há categorias em que aquilo que o cliente mais privilegia é a conveniência, é a previsibilidade, e, portanto, aí os players que têm esta relação de proximidade e conseguem oferecer uma experiência, seja uma entrega rápida, uma recolha na própria loja, acabam por ganhar, não é? No fim do dia. Enquanto que há outro tipo de categorias e há outro tipo de clientes que privilegiam preço. Portanto, eu acho que para cada categoria e para cada perfil de cliente temos que ter uma estratégia diferente. E eu acho que o que as marcas têm que perceber é se é impossível estarmos em todas as frentes, mas temos que perceber.
que tipo de marca temos, que tipo de categoria temos, de que forma é que nos vamos querer posicionar e depois trabalhar para sermos diferenciadores nessa convicção, nessa estratégia. E, portanto, e acho que o segredo é mesmo isso, e vamos falar isso um bocadinho de certeza mais para a frente, mas essa diferenciação é onde eu acho que está o segredo. E ela pode ser, quer dizer, em toda a jornada, em toda a experiência do cliente, pode ser feita de várias formas. Portanto, eu acho que há espaço para todos. Obviamente que nós e a Amazon vendemos muitos dos mesmos produtos, mas não oferecemos os mesmos serviços, não oferecemos os mesmos benefícios, não comunicamos com o cliente da mesma forma, portanto, acho que é um bocadinho diferente. Certo. Falando então sobre inteligência artificial, quando é que isto passou a ser um tema dentro do El Corte Inglês? Acabou por ser um tema, que foi surgindo organicamente, por todos. Portanto, começou a ser um tema, tanto numa reunião de direção, como começou a ser um tema entre os colaboradores, portanto, que uns e outros iam mostrando as experiências de interação que iam tendo, por exemplo, com o ChatGPT ou com o Copilot, as experiências que iam fazendo todos os dias íamos reparando que começaram de uma forma muito orgânica a mostrar ao colega de que forma é que tinha conseguido chegar a uma conclusão ou tirar uma conclusão de um reporte mais rapidamente ou fazer uma correlação entre uns dados pelos quais tinha que fazer uma análise mais rapidamente. E portanto rapidamente começou a ser um tema do dia a dia, tanto numa conversa mais formal como numa conversa mais informal. E aqui no El Corte Inglês começamos a criar grupos de trabalho, juntamente com o Corte Inglês de Espanha, portanto com a nossa empresa-mãe, começamos a criar grupos de trabalho para conseguirmos, de certa forma, porque não faz sentido nenhum virarmos as costas a algo que já está, digamos, que entranhado na sociedade. Começamos a criar grupos de trabalho e, portanto, a perceber de que forma é que, tendo em conta a função da pessoa, o perfil e as prioridades para a empresa, não é? Para o negócio, e tendo em conta a estratégia que está obviamente definida e as prioridades que vamos tendo ao longo do ano, de que forma é que podíamos criar grupos de trabalho para promover a utilização da AI para uma série de coisas. Portanto, não sei se queres que dê já alguns exemplos, mas alguns exemplos da forma como já estamos a trabalhar com AI e como já estamos a aplicar. Portanto, estamos a falar de criamos um grupo de trabalho para perceber de que forma. E falando aqui de exemplos mais concretamente na área de e-commerce, ou que estão relacionados com a área de e-commerce, de que formas é que podíamos automatizar a gestão do catálogo, portanto, a nível de títulos, descrições dos produtos, isto são tudo processos manuais, por muito que se já tivessem, obviamente, não foi com AI que se automatiza tudo, a automatização já vinha antes e já estava a acelerar muito destes processos, portanto, eu acho que aqui a AI não veio forçosa, é uma alteração mais estrutural do que uma aceleração, porque a aceleração já existia, portanto, com toda a parte de automação e de trabalharmos centrados em dados para ajuda no suporte de tomada de decisão, mas o que aqui alterou foi a forma como começamos a repensar ah, fun- tarefas que fazíamos e que fazemos e de que forma é que com a aplicação da AI as podíamos tornar mais eficientes e mais qualitativas. E, portanto, estava a dar aqui o exemplo da gestão de catálogo, em que, de certa forma, já estava automatizado, mas conseguimos, para dar um exemplo, publicar um artigo de moda online, traduzi-lo passou a ser uma tarefa automática completamente e conseguimos melhorar o timing de publicação de um artigo, para dar um exemplo de moda, demorávamos 24 horas e agora demoramos minutos. Portanto, a tradução dos atributos, das descrições, é muito mais rápida. E, portanto, aqui o que acontece é que aquela pessoa que estava a fazer a tradução de um artigo, que era uma tarefa altamente repetitiva, neste momento
faz uma validação e continuam a fazer uma validação porque a máquina está em constante aprendizagem, cada vez vai ser necessário cada vez menos fazer essa validação, mas consegue fazer outro tipo de tarefas relacionadas e muito mais enriquecedoras relacionadas com o catálogo, portanto, trabalhar os artigos de cross-sell, trabalhar estas regras de cross-sell, em que depois também temos uma ferramenta da AI que escolhe de uma forma muito mais qualitativa quais são os artigos que nós oferecemos como artigos semelhantes ou artigos de cross-sell, de complementar o look. Nós já o fazíamos com uma ferramenta que standard de mercado, mas que não estava adaptada à nossa realidade, e agora com a AI já temos uma plataforma nossa e que potenciou a conversão em 6 vezes. Portanto, eu acho que o truque é exatamente este, é percebermos de que forma, e fomos criando vários grupos de trabalho, como eu dizia, cada um deles para percebermos de que forma é que a podemos integrar já nas tarefas que tínhamos, ou ajudando a otimizá-las, a melhorá-las, a torná-las mais eficientes, o que fosse. Outro exemplo, por exemplo, já falei aqui um bocadinho da parte do catálogo, mas também toda a parte da previsão de procura, utilizar isso para que consigamos, então, numa empresa como a Elcarte Inglês, em que vendemos tantas categorias, que nós costumamos dizer internamente, aliás, não sou eu que costumo dizer, um colega costuma dizer, e eu gosto muito de usar essa frase, que nós vendemos desde uma sardinha a um Rolex, portanto, é complicado, é complicado trabalhar toda esta parte do aprovisionamento e do planeamento da cadeia de abastecimento e, portanto, recorrer a soluções da AI para que nos ajudem a ter menos rupturas, menos excesso de estoque, também foi uma das prioridades que foram logo identificadas e também existiu um grupo de trabalho, ainda existe, e, portanto, o que se vai fazendo é o processo normal, portanto, isto é necessário já ao dia de hoje. Fazemos desta forma, há margem para otimizar. Sim, vamos ver de que forma é que podemos integrar a AI nestes processos. E, portanto, aliás, eu acho que é a melhor forma, na minha opinião, de o fazermos, porque acho que devemos começar por aqui, não é? Como se costuma dizer, não inventar a roda, pegarmos em processos que são pilares para a empresa, não é? Dependendo do negócio, e vermos de que forma é que podemos utilizar para otimizar. Sem dúvida, um bom conselho. Falaste aqui de vários processos internos de otimização. Do ponto de vista das leads, como é que trabalham atualmente para que os vossos produtos possam ser recomendados por um ChatGPT ou por um Gemini? Aí o que estamos a fazer, e eu falo da perspectiva do Corte Inglês, mas acredito que esteja a acontecer com outros players. ah, e trazendo aqui outro tema para a mesa, aí estamos a trabalhar o SEO de uma nova perspectiva, vou dizê-lo desta forma. Basicamente, nós já trabalhávamos SEO, portanto, sempre foi e continuará a ser uma das nossas prioridades. Portanto, obviamente temos a nossa estratégia de SEO, a nossa estratégia de SEM, e aqui a parte do SEO estamos a trabalhar em conjunto com a nossa agência, em nos adaptarmos a de que forma é que nos tornamos também relevantes para trabalharmos com os motores de AI. Porque obviamente que lá está, era o que eu dizia há bocado, não estamos a abandonar o que fazíamos, estamos a adaptar o que já fazíamos, para que consigamos ser relevantes e consigamos aparecer também, porque obviamente que já sabemos, aliás, isto já acontece hoje em dia, fazemos uma pesquisa no Google e já é o Gemini que nos responde, fazemos uma pesquisa no Bing e já é o Copilot que nos responde. Portanto, acho que é outro dos temas prioritários e aí estamos a fazer algumas adaptações, em toda a forma como trabalhamos SEO. Já vai havendo muita documentação também e acho que aqui o importante é também nos munir, tentarmos que os especialistas na área também nos ajudem, que é o que está a acontecer, e estamos a fazer algumas adaptações para que também consigamos ser relevantes e consigamos aparecer. E isto, para quem vende, torna o processo de criação da jornada do cliente mais complexa? Eu acho que a inteligência artificial não pode de todo tornar a experiência mais complexa, porque se estiver a fazê-lo, por isso é que a inteligência artificial
não nos está a substituir, porque o que é preciso é nós sabemos utilizar a inteligência artificial, neste caso concreto do que me estás a perguntar, exatamente para simplificar, se é que é possível e necessário simplificar um determinado processo e não para torná-lo mais complexo. Portanto, e por isso é que ainda estamos nós aqui a liderar e a coordenar tudo e continua a ser necessário que o façamos exatamente para conseguirmos perceber em que ponto é que se está a tornar mais complexo e em que ponto é que está a simplificar. Portanto, o que eu acho que tem que fazer é que o que tem que acontecer é exatamente tornar a experiência mais fluida e mais consistente, mais rápida e não torná-la mais complexa. Portanto, claro que se nota por vezes que isso acontece. Por exemplo, o mais comum é utilizarmos a inteligência artificial no apoio ao cliente, portanto, naquele primeiro contacto com o cliente, para resolver questões mais rápidas, mais céleres, e digamos que deixar o agente para questões que são mais complexas ou que necessitam de um contacto mais próximo com o cliente. Para privilegiar, obviamente, sempre, lá está, esta experiência, como dizia desde o início. E, portanto, um chatbot que bloqueia constantemente, e que não está a ajudar o cliente, portanto, está a tornar a experiência mais complexa e não está a ajudar. Portanto, eu acho que aí o que as empresas têm que fazer é parar, dar um passo atrás, tentar perceber o que está a acontecer, e corrigir. Portanto, acho que não tem que ser criar o grupo de trabalho, carregar no botão on e deixá-lo andar. Portanto, por isso é que estamos cá nós, não é? Para supervisionar, para ter este contacto próximo, para percebermos efetivamente se está a melhorar a experiência do cliente ou não. A mesma coisa com a personalização, portanto, uma personalização que é exagerada, vou dizer desta forma, que é irrelevante, que deixa desconfortável o cliente porque não está a simplificar o processo de compra, nem está a ajudá-lo a decidir e está constantemente só, digamos que a obrigá-lo quase a interagir com uma série de conteúdos que não lhe interessam, portanto, é altamente frustrante. Portanto, eu acho que nesse caso, não está a ajudar. Para dar um último exemplo, quando há uma falta de coerência de comunicação, portanto, o cliente está habituado a um tom de comunicação na loja física e, portanto, e vamos utilizar a AI, por exemplo, para nos ajudar, e isto é um excelente exemplo também, a melhorar ou a conseguirmos fazer mais anúncios de marketing. Por exemplo, temos que estar atentos, não podemos permitir que o tom de comunicação seja diferente, que o cliente sinta que há uma incoerência. Portanto, eu acho que temos que estar. O cliente vai se perceber da inconsistência, vai perceber que aquela comunicação não foi gerada, digamos, para dizer de alguma forma, por um humano. Portanto, eu acho que tem que ser quase imperceptível e que tem que nos ajudar e que nunca nos podemos esquecer que devemos ser nós, em último caso, a supervisionar e a coordenar, ah, tudo desde o início. Boa, já foste avançando para a parte dos desafios que eu também ia abordar daqui a pouco. Numa outra pergunta, pensas que hoje em dia os clientes procuram aquilo que é mais genuíno e humano? Para uma marca como a nossa, isto é um assunto absolutamente crucial, porque em primeiro lugar está a experiência que damos ao cliente e o serviço, e toda, digamos, tudo aquilo pelo qual sempre fomos conhecidos e que queremos continuar conhecidos e reconhecidos e distinguidos, e que queremos continuar a fazer. Portanto, no nosso caso, nós não podemos deixar de todo que isso aconteça. Nós temos que saber utilizar a inteligência artificial, como eu dizia, para responder a uma necessidade específica, explícita que temos, otimizar alguma parte do processo que vá ajudar o cliente em última instância. Portanto, esse tem que ser o objetivo. O cliente tem, mesmo que perceba que a utilizamos, tem que ter, no fim do dia, tem que ter o pensamento de que isto ajudou-me, é mais rápido assim, faz sentido, estou contente com a experiência. Isto, portanto, tem que fazer sentido na jornada do cliente. Não pode ser.
tem que ser útil para nós como marca, mas também tem que ser útil para o cliente e, portanto, e não podemos de todo deixar de ter esta comunicação próxima com o cliente, portanto, isto temos que saber utilizar para podermos potenciar cada vez mais a experiência do cliente. Por exemplo, se eu conseguir e conseguimos que a experiência deixe de ser personalizada para ser hiperpersonalizada e que o cliente valorize que eu estou a comunicar-lhe, estou a dar uma oferta, para dar um exemplo especificamente para ele, para a Joana, para o Ricardo, em vez de dar uma oferta para todos os clientes que são, por exemplo, amantes de moda, o cliente vai valorizar porque eu estou preocupado com os seus interesses, com os seus gostos. O que dá a sensação é que eu sei o que é que o cliente consome, sei o que é que ele gosta, sei o que é que ele compra, sei porque é que nos visita, e portanto, eu acho que nesses casos, devemos usar e abusar. Agora, o que eu acho é que não podemos perder esta proximidade, não podemos de repente utilizar a AI para fazermos correlações infinitas entre os clientes e começar a bombardeá-los com ofertas de tudo e mais alguma coisa, só porque agora estamos tecnologicamente mais avançados para conseguirmos impactar os clientes com mais comunicações e mais ofertas. Portanto, não podemos usar isto para ser invasivos e temos que utilizar isto para sermos diferenciadores. E, portanto, o que eu acho que vai fazer a diferença é que se conseguir continuar a ter a confiança dos clientes e melhorar a retenção e esta diferenciação, não vamos perder essa proximidade, essa empatia, essa forma muito própria de comunicarmos com o cliente como nós temos. E tendo em conta a tua experiência no e-commerce, enquanto acompanhas os avanços da inteligência artificial, prevês grandes mudanças nesta área para um futuro próximo? Eu acho que a mudança ainda está a acontecer, acho que não aconteceu, acho que todos já percebemos que isto não é uma trend, e que não é simplesmente uma aceleração, como eu também disse que acho que não é há pouco, que é uma mudança estrutural. E, portanto, eu acho que ainda há muita coisa por acontecer, portanto, o que nós damos agora quase por sempre, constantemente por concluído, acho que não está concluído, portanto, acho que isto vai ter o seu caminho ainda e que ainda e espero que consigamos todos aprender e conseguirmos melhorar cada vez mais a partir daqui para a frente, mas acho que ainda há muita coisa para fazer. Por exemplo, para te dar um exemplo, porque fazendo essa reflexão e olhando aqui para o nosso caso, e para te dar um exemplo em concreto que eu acho que ainda não está tudo por fazer, nós continuamos, e eu acho que isso é até um exercício, este exemplo que eu vou dar agora, acho que até é um exercício bom que toda a gente devia fazer para perceber exatamente por onde é que devia começar e por onde é que devia aplicar, que é pensar em tudo aquilo que nós sabemos que é importante para nós, é uma prioridade, é um pilar para o crescimento do negócio, que seja para a especialização das equipas, o que seja, e que ainda não estamos no nível ótimo. E trabalharmos, não estamos no nível ótimo, mas temos que estar no nível bom, no nível maduro, e depois trabalharmos nisso para potenciarmos cada vez mais. Por exemplo, no outro dia estávamos aqui a falar, o tal exemplo que eu ia dar, pela forma como nós trabalhamos os dados e tiramos insights e trabalhamos, obviamente, todos os dias para conseguirmos trazer cada vez dados mais limpos, mais insights mais qualitativos, dados mais comestíveis para as equipas, para a tomada de decisão ser cada vez mais rápida. Não adianta de nada nós estarmos a utilizar a AI, por exemplo, para trabalharmos, ou achando nós que vamos trabalhar melhor os dados, se nós não fizermos um primeiro trabalho de termos dados mais consistentes, atualizados, com os dados em todas as empresas, em todas as grandes empresas são provenientes de diversas bases de dados, ou seja, trabalhamos primeiro em que essas bases de dados estejam bem
interligadas ou preferencialmente que sejam provenientes de um só sítio. E, portanto, eu acho que temos que primeiro fazer este trabalho de casa, e depois de fazermos este trabalho de casa, aí sim pegarmos na AI e potenciarmos tudo isto. Portanto, para conseguirmos, porque senão o que vai acontecer, neste caso, por exemplo, dos dados, se já temos uma estrutura de dados fraca, a AI vai ser fraca, porque como ela vai operar em escala, todos estes erros se vão multiplicar. E, portanto, eu acho que ainda há muita coisa para fazer, porque se nós formos olhar para todos os âmbitos, de certeza que, primeiro, é caro, não é? Isto vamos nos deixar aqui de histórias. É caro utilizar e, portanto, eu acho que temos que saber onde é que vamos utilizar. E não conseguimos, e mesmo que tenhamos muitas prioridades e tenhamos super claro onde é que podemos otimizar, não vamos conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, está longe de ser tudo feito. E à medida que nós vamos trabalhando em utilizar para resolver uma certa necessidade, já tudo vai evoluir e, portanto, nós vamos perceber que no final do dia já podíamos ter feito aquilo de outra forma. Portanto, eu acho que há muita coisa para fazer, sem dúvida. Acho que estamos longe de já sabermos a conclusão da história, se é que há uma conclusão. E, portanto, acho que o importante é estarmos todos muito curiosos, e querermos todos aprender mais, ler mais, aplicarmos, fazermos experiências, percebemos de que forma é que nós também podemos evoluir, utilizando, de que forma é que também podemos ser mais, dedicar-nos a realmente tarefas que geram valor, tanto para nós como para as empresas. Eu diria que até é interessante do ponto de vista pessoal, porque quer dizer, nós antigamente, quando estávamos a tentar perceber de que área é que estávamos, e sempre todos tivemos este problema, quer dizer, fazíamos testes, íamos, obviamente, pedir apoio nas escolas, falávamos, eventualmente com algum psicólogo, que fosse mais especialista em nos orientar. E hoje em dia, quer dizer, eu não digo que vamos perguntar à AI qual é o curso superior que devemos seguir ou qual é as especializações que devemos seguir, mas podemos nós fazer uma primeira pesquisa e depois pedir uma ajuda para comparar ou perguntar por mais exemplos, sei lá, até para este tipo de questões. Portanto, eu acho que estamos longe de saber tudo aquilo em que podemos utilizar e tudo aquilo que podemos fazer. Joana, acho que ficou aqui uma conversa interessante sobre o mundo do e-commerce. O tempo, infelizmente, não estica e hoje temos de ficar por aqui. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada, eu. Obrigado por continuares desse lado em mais um episódio do Tech Refresh. Por hoje é tudo. Se quiseres acompanhar os próximos episódios, podes seguir o podcast nas redes sociais da Fez Agency ou ouvi-lo nas principais plataformas de streaming como Spotify, Apple Podcasts e YouTube. Vamos continuar a explorar as mudanças que estão a marcar o mundo da tecnologia e da inovação.